Se tem uma coisa que todo brasileiro ama, com certeza essa coisa é o futebol. Seja na quadra, na areia ou até mesmo nos gramados, a diversão rola solta. Mas claro que cada região tem um nome específico para o esporte, como o futebol da várzea, pelada, baba, racha ou rachão. Os nomes podem ser diferentes em cada parte do país, mas bater uma bolinha é com toda certeza uma paixão nacional. E é sobre isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Então, se você for um amante de curiosidades, já te convido a se inscrever neste canal e ativar o sino para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou o Daniel Varjão e sejam muito bem-vindos ao Seu Contar Ninguém Acredita. Ainda não sabemos quando e onde se originou o futebol. Isso porque ele acabou passando por várias camadas da história até se tornar o que é nos dias de hoje. Charles Miller, um jovem filho de ingleses, foi o responsável por nos apresentar a esse esporte tão aclamado, após realizar os seus estudos na Europa. Consigo ele trouxe as bolas e as regras e, claro, a vontade de tornar o futebol popular por aqui. Por isso é no dia 19 de julho que celebramos o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em homenagem ao time mais antigo do país ainda em atividade, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado no dia 19 de julho de 1900. As primeiras bolas de futebol eram bem estranhas, se vistas da perspectiva de hoje, pois eram feitas de couro curtido e a câmara de ar era feita de bexiga de boi. Mas em partidas chuvosas a bola ficava encharcada e bem pesada. Foi aí que em 1994 alguém teve a brilhante ideia de mudar os materiais dos quais eram feitas essas tais bolas. Com isso, elas começaram a ficar mais leves. Como na maioria das vezes ficava difícil de se saber quem era quem dentro de campo, foi em meados de 1933 que se pensou em numerar os uniformes. Isso se deu na Copa da Inglaterra, entre as equipes da Everton e Manchester City. Uma das equipes numerou as camisas de 1 a 11, enquanto a outra de 12 a 22, facilitando de uma vez a vida dos locutores, fotógrafos e os demais. Se já não ter a numeração nas camisas já era um tanto complicado, agora imagine uma partida sem os respectivos cartões de um árbitro. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA resolveu implantar os cartões amarelo e vermelho, em um jogo entre Argentina e Inglaterra. O capitão argentino, Ratinho, contestou a marcação de uma falta com o árbitro e o juiz considerou a reclamação assintosa, e por isso expulsou o argentino. Ele usou gestos para indicar que o jogador havia sido expulso, mas ele acabou não entendendo e negou-se a se retirar do campo. Por esse fato, o chefe dos árbitros, na Copa de 1970, o inglês Ken Aston, teve a ideia de utilizar cores para sinalizar as penalidades, baseada nas cores de um semáforo. Ainda falando em expulsão, em 1954 aconteceu um jogo entre as equipes da Portuguesa e Botafogo, pelo torneio Rio-São Paulo, onde após uma briga envolvendo os dois times, o árbitro da partida resolveu expulsar os 22 jogadores em campo, sendo hoje considerado o maior número de expulsões em uma partida de futebol. Até me atrevo a pensar que foi daí que surgiu a ideia dos reservas. Como todos sabemos, o objetivo do futebol é fazer gols, não se importando muito de que forma, mas em 1885 aconteceu uma coisa inusitada pelo campeonato escocês, onde o Arbroath goleou o time rival, o Bon Accord, pelo incrível placar de 36 a 0. E a goleada poderia ter sido bem maior, já que 7 gols do Arbroath não fossem anulados pelo árbitro por impedimento. É fato vermos hoje em dia jogadores se aposentando ainda tão novos e cheios de energia. Mas você sabia que o goleiro do Egito, El Haddari, foi o jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo? Ele bateu esse recorde ao entrar em campo contra a equipe da Arábia Saudita, aos 45 anos, 5 meses e 10 dias, na Copa da Rússia, em 2018. Mas anteriormente o recorde pertencia ao também goleiro Mondragon, da Colômbia. Em 2014 ele disputou a Copa do Brasil com 43 anos e 3 meses. Agora, em se tratando do jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo, temos o nosso tão amado Rei Pelé, campeão do mundo em 1958. Ele ainda detém o recorde de jogador mais novo a marcar gols em uma Copa do Mundo, com um gol em cima do país de Gales. É óbvio que se o rei do futebol é brasileiro, então a rainha também teria de ser.
Marta foi eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Ela e o argentino Messi são os jogadores mais vezes eleitos melhores do mundo. Algumas coisas absurdas também já aconteceram no esporte, em um dos casos mais famosos de rivalidade, entre as seleções de Brasil e Argentina, nas oitavas de final da Copa de 1990. Durante a partida entre as equipes, o jogador brasileiro Branco teria aceitado uma água do técnico argentino, que segundo o jogador Maradona, continha uma dose de sonífero. Quando a paixão pelo futebol é tão grande, realmente nada nos impede de jogar, e foi isso que fez um dos maiores dribladores de todos os tempos, o nosso eterno e saudoso Garrincha. Ele tinha coluna deformada, pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros maior do que a outra. E você aí se queixando de um dedo machucado. Uma coisa curiosa e engraçada aconteceu na Copa do Chile em 1962, onde o Brasil jogou a semifinal contra a seleção sede. Garrincha, por sua vez, foi expulso após ter feito uma falta grave, e por isso não poderia jogar a final. No entanto, a súmula do jogo não constava a expulsão do jogador, pois o bandeirinha que tinha lhe dado a ordem de expulsão acabou misteriosamente voltando para o Uruguai, seu país de origem, sem nem ao menos dar esclarecimento sobre a súmula. Assim então Garrincha pôde jogar a final após ser absolvido em julgamento realizado pela FIFA. E o Gandula, querido por todos e odiado por muitos. Será que você saberia me dizer como surgiu essa profissão? Essa função surgiu após a construção do estádio do Maracanã, onde várias bolas ao saírem de campo precisavam ser buscadas por alguém. Calma, essa não é toda a história. No ano de 1939, o time do Vasco da Gama contratou um atacante argentino chamado Bernardo Gandula. Porém, esse jogador não se adaptou bem ao time e sempre ficava no banco de reservas. Por isso, para mostrar utilidade ao seu time, ele sempre corria atrás das bolas que saíam de campo, inclusive as dos adversários. E quando ele foi embora, o termo Gandula continuou a ser utilizado para designar os repositores de bola. Além, é claro, de todas as curiosidades históricas e inusitadas que envolvem o esporte, existe uma característica um tanto peculiar, que são os apelidos e gírias utilizadas durante uma partida pelos torcedores ou até mesmo pelos próprios jogadores. Elas são: a bicicleta, onde o jogador acerta um chute no ar de costas para o gol. O carrinho, quando o jogador tenta tirar a bola do adversário chegando por baixo com uma espécie de um escorregão. A famosa catimba, ações feitas para atrasar um jogo, como cair no chão, demorar para sair do campo e o atraso para bater uma falta. Caneta ou tabaca, quando o jogador passa a bola por debaixo das pernas do adversário e a recupera do outro lado. Chaleira, lance em que o jogador chuta a bola e a perna que efetua o chute fica cruzada atrás do pé de apoio. Chinelinho, jogador que se machuca constantemente e é visto sempre no departamento médico, muitas vezes de chinelo. Cone, jogador que não se movimenta em campo. Chapéu, lençol, boné ou até mesmo banho, quando o jogador consegue passar a bola por cima da cabeça do adversário e a recupera do outro lado. Corneteiro, torcedor que geralmente só critica o time e os jogadores. Drible da vaca, momento em que o jogador chuta a bola para o lado do adversário e corre pelo outro, recuperando a bola. Fazer cera, é quando se enrola para se repor a bola em campo ou se finge uma lesão para ganhar tempo de jogo. Ficar na banheira, quando o jogador fica no ataque só esperando a bola chegar. Firulas ou nó, são jogadas enfeitadas cheias de dribles. Gol do meio da rua, quando o gol é marcado de uma longa distância. Frango, momento em que o goleiro leva um gol de fácil defesa. Onde a coruja dorme, ângulo do gol entre as traves vertical e horizontal. Pipoqueiro, é o jogador que foge das jogadas mais duras para não correr o risco de contusão, ou que falha nas horas decisivas. Mascarado ou delegado, aquele que geralmente prende a bola, ficando com ela por muito tempo, sem passar para ninguém. Agora eu quero saber a sua opinião. Você também é igual à grande maioria e idolatra o futebol ou é amante de um outro esporte? Conte aqui nos comentários. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, adiciona aos favoritos e compartilha com os amigos. E desde já, o meu muito obrigado.